Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do curso de formação. Gostaria de agradecer a participação de todos, os comentários positivos, dizer que eu tenho alguns vícios de linguagem como o né e o tá, estou tentando melhorar isso, mas é natural e tudo que é natural leva um tempo para a gente trabalhar. Espero que isso não acabe não suprimindo a troca que a gente tem para desenvolver aqui. É um canal simples, sem grandes edições, é dentro da minha casa mesmo. Eu não tenho habilidade com internet, com tecnologia, com câmera. É bem trabalho íntimo mesmo, simples, de uma professora para professores. O objetivo aqui desse espaço é de troca mesmo. Cada um com as suas limitações, com as suas qualidades, com o seu conhecimento. Peço a vocês que quem se sentir à vontade, comente lá nos comentários, façam perguntas, relatem suas experiências no dia a dia, de acordo com o tema, por que trouxe vocês até esse canal, o que motivou, o que vocês esperam nesse canal, tá bom? Eu tenho uma ideia, mas a gente pode, no meio do caminho, modificar isso a partir das necessidades de vocês. Combinado, então? Então vamos lá. A aula 2 hoje vai falar sobre a relação entre os colegas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe trabalho certo e trabalho errado. Todos nós nos formamos, todos nós temos um diploma, temos um certificado, todos nós temos experiências, temos bagagem, ainda aqueles que são recém-formados passaram por estágios, temos leitura, temos conhecimento teórico e cada um vai escolher a sua estratégia, a sua metodologia, os seus recursos, a maneira como decide dar a sua aula. Então não existe certo e errado. Muitas vezes a gente até tem que lançar mão de várias técnicas, de várias estratégias para alcançar uma turma. Então que a gente olhe para o colega, ao lado, com generosidade, que a gente olhe para o colega ao lado com ética, com respeito pelo trabalho que ele escolheu desenvolver. E que a gente escute o colega do lado também com a mesma ética e com o mesmo respeito. Por que eu digo isso? Não se constrói nada sozinho. A gente precisa uns dos outros, parceria de trabalho para a coisa dar certo. Isso em qualquer esfera dentro de uma instituição. Quando a gente fala da inclusão, isso se torna mais latente. A lei estabelece, no mínimo, 3 profissionais, tá? O professor de sala de recursos ou o professor de AEE, atendimento educacional especializado, professor de apoio ou professor de apoio especializado, ou alguns lugares chamam de professor especialista, e o professor generalista, ou o professor regente. Essas 3 figuras, esses 3 profissionais não trabalham isoladamente dentro de uma instituição. Eles têm o pedagogo, eles têm o diretor, eles têm os outros professores, os outros funcionários da escola, eles têm uma equipe por trás. Mas a gente pode dizer que, em se tratando da inclusão, esses 3 profissionais, eles encabeçam, eles vão à frente. E como é a relação desses 3 profissionais? Não há uma hierarquia, há uma divisão burocrática. Então, o professor regente ou o professor generalista, ele vai olhar a turma como um todo. O professor especialista, ele também vai olhar essa turma, mas ele vai olhar com mais atenção para o aluno com deficiência para o qual ele vai ter que adaptar as atividades. E o professor de AE, ele vai olhar a escola como um todo, porque ele precisa adaptar todo esse ambiente para que a inclusão aconteça de forma com qualidade. E ainda assim ele vai ter que treinar, ele vai ter que instruir, ele vai ter que oferecer as técnicas caso os colegas não a tenham. Isso não é um trabalho simples, essa relação não é uma relação simples e a gente precisa começar a entender isso. O professor de apoio especializado não é uma babá, não é um cuidador da criança com deficiência, do aluno com deficiência dentro da turma. Não é para ficar ali tomando conta.
Ele é um professor, ele é um profissional. Vocês precisam dialogar, o especialista e o generalista. Vocês precisam combinar o que vai ser dado. O aluno é de todo mundo, não é do professor especialista. A gente precisa começar a olhar o outro, o trabalho do outro com respeito, mas a gente também precisa trazer para a gente a responsabilidade. Não cabe mais o discurso de não fui preparado para isso, não estudei para isso, não me formei para isso. Você se formou sim, quando você se formou em educação, quando você se formou em professor, você se formou para dar aulas para todos os alunos que chegassem até você. Então, que isso fique muito claro. Não há uma competição, não deve existir uma competição e uma hierarquização entre os fazeres pedagógicos. Tem que haver uma colaboração. Então, se eu não sei fazer, eu vou buscar quem sabe, eu vou conversar com quem sabe. Se eu sei fazer, eu não vou ridicularizar quem não sabe, eu não vou diminuir o trabalho de quem não sabe. Eu vou ofertar aquilo que eu sei em forma de troca e favorecendo que a qualidade das aulas que esse meu aluno vai receber. Então, a relação entre os profissionais precisa ser ética, precisa ser colaborativa. Não existe saber maior e saber menor, existem saberes diferentes. Não existe função mais importante do que a outra. Todos somos importantes dentro do espaço escolar. Então, a aula de hoje, ela é para isso, para que a gente reflita sobre essa relação. Que tipo de relação você está estabelecendo dentro da sua escola? Será que você não está sendo passivo e se omitindo com o discurso de que não está pronto e de que não é sua função fazer aquilo? Ou será que você está se enaltecendo tanto em relação ao seu conhecimento e à sua formação que você está criando uma barreira com o colega e vocês não conseguem trocar? Não existe quem saiba mais do que o outro, existe quem saiba coisas diferentes do outro. Procure parcerias. Procure estabelecer essas parcerias dentro da instituição. Se eu não consigo me relacionar de maneira ética, de maneira colaborativa, com quem trabalha comigo todos os dias ou que trabalha comigo no mesmo lugar, como que eu vou conseguir estabelecer uma relação com os outros pilares que são tão importantes também para a inclusão escolar acontecer, que a gente vai falar nas próximas aulas? Começa ali, começa no meu ambiente de trabalho. Então, a minha reflexão para a aula de hoje é essa, que a gente crie uma parceria, um sistema de colaboração. O professor generalista, o professor especialista, o professor de AEE, que são os três que vão à frente, não são só eles os responsáveis pela inclusão no espaço escolar, que isso fique muito claro. Eles vão à frente. E aí eles vão guiando todos os outros funcionários, todas as outras pessoas dentro da escola, tá? Que esses três estabeleçam uma parceria de colaboração e que eles comecem a criar uma rede de colaboração dentro da instituição. É difícil? É, porque a gente está lidando com seres humanos. A gente está lidando com o ego, a gente está lidando com aquele que não quer fazer. E esse que não quer fazer, ele precisa ouvir da gente que ele tem que fazer, porque está na lei, ele se formou para isso. Então não tem opção. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira sem ser agressivo, a gente pode fazer no convencimento. Então comece você a fazer o seu trabalho. Não espere o outro fazer, ou então não fique olhando para o outro dizendo assim, fulano não faz, também não vou fazer, assim é muito fácil. Não. Comece você dando o seu exemplo. O melhor discurso é o exemplo. Quando eu faço, o outro olha como eu estou fazendo e ele se inspira. Pode demorar um pouquinho. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo para se ligar de que precisa fazer o seu trabalho, mas faz. Tá? Então, essa é a mensagem da aula de hoje. Colaboração, ética. Olhe para o seu colega de trabalho como parceiro e não como adversário.
Olhe para o seu colega de trabalho como companheiro de função e não como uma questão hierárquica, quem está acima e quem está abaixo. Isso não existe. Isso não existe dentro de uma instituição, principalmente de ensino. Então, vamos colaborar uns com os outros, vamos buscar conhecimento, vamos ajudar aquele colega que demonstra dificuldade, vamos aceitar a ajuda daquele colega que sabe um pouco mais sobre determinada situação. Vamos fazer formações no nosso espaço escolar entre a gente, né? Não consigo parar para fazer planejamento, principalmente em relação ao segundo segmento, ensino médio. Vamos criar grupos de WhatsApp, a gente cria grupo de WhatsApp para tudo. Vamos buscar alternativas, vamos compartilhar textos. O que a gente não pode mais é dizer para o aluno, para a sua família, para o colega que não está preparado, que não foi formado para isso, porque foi. E preparados para as inovações que vêm na educação, nenhum de nós vai estar, acreditem, porque a educação, ela muda. Quem está parado lá, da época que se formou, não está dando uma aula de qualidade, tenha certeza disso, porque o seu alunado, ele muda, então você precisa buscar novas estratégias, e a melhor maneira de fazer isso é com o colega do lado, é respeitando o trabalho dele, é observando o trabalho dele e ouvindo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem os comentários, façam as perguntas, relatem as experiências de vocês, porque eu falo muito a partir das minhas experiências também. Mas e as de vocês? Será que são parecidas com as minhas? Um grande beijo, gente!